No Evangelho de hoje, os fariseus e mestres da lei criticam os discípulos porque não observam a tradição de lavar as mãos antes de comer. Para eles, a pureza ritual era essencial. Jesus, porém, inverte completamente a lógica. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. O que realmente contamina o ser humano não são as regras externas, mas o que nasce do coração. Palavras maldosas, mentiras, calúnias, julgamentos, ódio, orgulho. Jesus denuncia o formalismo religioso que se preocupa mais com aparências do que com a conversão do coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem puro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de ouvir nos faz um convite corajoso: o de olhar para dentro de nós mesmos e examinar onde realmente reside a nossa fé. Os fariseus e doutores da lei vêm de Jerusalém até Jesus com uma acusação formal. Eles não perguntam sobre o amor aos pobres, sobre a justiça ou sobre a misericórdia. A grande preocupação deles é uma norma ritual. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não se tratava de uma questão de higiene básica, mas de um ritual purificatório minucioso que a tradição humana havia sobreposto à própria lei de Deus. Jesus então vira a lógica deles do avesso. Ele chama a multidão para perto, porque o reino é para todos, não apenas para os especialistas da lei, e declara: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Com essa frase lapidar, o Senhor desmonta a falsa religiosidade. É muito mais fácil cumprir rituais externos, manter aparências e julgar a conduta alheia do que vigiar os sentimentos, as intenções e as palavras que nascem no nosso coração. O alimento que entra pela boca apenas cumpre seu papel biológico e passa. Mas as palavras, fofocas, calúnias, julgamentos e ofensas que saem do nosso coração ferem, destroem e mancham a nossa alma.
Quando os discípulos avisam que os fariseus ficaram escandalizados, Jesus não recua. Ele usa a imagem contundente. São cegos guiando cegos. A cegueira espiritual é a mais perigosa de todas, pois o cego de coração acredita que enxerga perfeitamente e por isso recusa-se a ser guiado por Cristo. Meus irmãos, de nada adianta termos as mãos impecavelmente limpas diante dos homens se o nosso coração estiver cheio de ressentimento, inveja e orgulho. Que a reflexão de hoje nos leve a guardar os nossos lábios e a pedir ao Senhor a graça de um coração puro, de onde só saiam palavras de bênção, edificação e amor. Amém. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, purifica o nosso coração e guarda a nossa língua, que o que sair da nossa boca edifique e não contamine. Amém. Obrigado por começar o dia conosco. Compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para escutar todos os dias a palavra de Deus. Tenha um abençoado dia.